What? You don't need it. I don't need it. You can take it, yes. We don't need to be close to the No, thing? Oh, okay. it's like 150 feet, I think. Oh, wow. All right. Beautiful. That's right. The beautifulness. The Beauty. Create a few words. That's right. Don't we all? Ah, era água com gás. Acho que eu misturei. Você prefere? Não, eu peguei água sem gás e misturei com água com gás sem querer. Mas tá bom assim. Mas tá bom. Uhum. Ready? Go. Good morning, brothers and sisters. Bom dia, irmãos e irmãs. Good afternoon and good evening. Boa tarde, boa noite. Maybe really late evening, É, talvez muito tarde de noite, but it's good for us to be together again mas é bom que estamos juntos mais uma vez. as we continue on this theme of I will build my church. Let's turn to a few scriptures. Que a gente vai continuar nesse tema, eu vou edificar minha igreja. Vamos abrir algumas escrituras. So if we could return to Matthew chapter 16. Se a gente pudesse voltar a Mateus capítulo 16. Matthew chapter 16, we'll read verse 16. Mateus capítulo 16, vamos ler primeiro o versículo 16. Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. And then it's verse 18. I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. In verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Verse 24. Then Jesus said to his disciples, If anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. And then we turn to Colossians chapter 1. Aí vamos para Colossenses capítulo 1. Colossians chapter 1, verse 13 Colossenses capítulo 1, versículo 13, through verse 20. até o versículo 20. For he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is also head of the church, the body, the head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. Do versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. For it was, verse 19, for it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him, and through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven. Versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. And then Proverbs chapter 8, E Provérbios, capítulo 8, Proverbs chapter 8 and verse 30. versículo 30. Then I was beside him as a master workman, and I was daily his delight, rejoicing always before him. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. And then Revelation chapter 4. E Apocalipse, capítulo 4. Revelation chapter 4, Apocalipse, capítulo 4. we'll read verses 6 and 7. And before the throne, there was something like a sea of glass, like crystal. And in the center and around the throne, four living creatures full of eyes in front and behind. The first creature was like a lion, and the second creature like a calf. And the third creature had a face like that of a man. And the fourth creature was like a flying eagle. Versículos 6 e 7. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. And then one last passage in Ezekiel chapter 1. Aí mais uma passagem em Ezequiel, capítulo 1. Ezekiel chapter 1, we'll read verse 10. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Ezekiel chapter 1, we'll read verse 10 first. As for the form of their faces, each had the face of a man. All four had the face of a lion, and on the right, and the face of a bull on the left, and all four had the face of an eagle. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. A forma de seus rostos eram como de homem. À direita, os quatro tinham rostos de leão, à esquerda, rostos de boi, e também rosto de águia, todos os quatro. And then verse 15. Versículo 15. Now, as I looked at the living beings, behold, there was one wheel on the earth beside the living beings, for each of the four of them. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. And then verse 22. Versículo 22. Now, over the heads of the living beings, there was something like an expanse, like the awesome gleam of crystal spread out over their heads. Então, Ezequiel 1, 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo estendido por por sobre a sua cabeça. Let us bow with a word of prayer. Vamos dar uma palavra de oração. Lord, we thank you for giving us this very precious time. Senhor, nós agradecemos por ter nos dado esse tempo precioso. Lord, we thank you for the word that you have already spoken to each of our hearts. Senhor, nós agradecemos pela palavra que o Senhor já falou para cada um dos nossos corações. But we continue to look to you that you may give us an open heaven. Nós continuamos olhando para o Senhor o Senhor nos dar um céu aberto. Lord, may you strengthen us, spirit, soul, and body, to be able to take in what you want to say to us. O Senhor possa nos fortalecer, espírito, alma e corpo, para que a gente possa receber o que o Senhor tem para nos dar. And we do ask that the Holy Spirit may do the work of translation into our hearts.
Pedimos que o Espírito Santo faça a obra de tradução para os nossos corações. Lord, we ask for a spiritual understanding of all that you're sharing with us. Senhor, nós pedimos um entendimento espiritual para tudo que o Senhor está compartilhando conosco. We look to you in Jesus' precious name. Nós olhamos para o Senhor, em nome de Jesus. Amen. Now, my burden for this weekend is to share from the passage in Matthew chapter 16. Meu encargo para esse fim de semana é para compartilhar sobre a passagem em Mateus capítulo 16. Now, we know that the Lord brought the disciples to Caesarea Philippi, Agora nós sabemos que o Senhor trouxe os discípulos para Cesareia de Filipe. and we already mentioned that over there is a cleft rock in that town, E já mencionamos que lá tem uma rocha fendada naquela and cidade. it's at the foot of Mount Hermon. E está nos pés do Monte Hermon. Now, as the snow melts from a very high mountain in Hermon, and the melted snow goes into springs under that rock. Então a neve derrete do Monte Alto de Hermon e vai para lençóis embaixo da rocha. Now, there was an earthquake that one time cleft that rock, Aí teve um terremoto que uma vez fendou essa rocha. and now water came flowing forth from that cave. Agora a água saiu dessa caverna. And we mentioned that this became the water source for all of Israel, E a gente falou que isso virou a fonte de água para todo Israel, because this flows into the River Jordan. porque a água vai até o Rio Jordão. In the north, it goes into the Sea of Galilee. No norte vai até o Mar da Galileia. That's where a lot of the stories in the Bible happened, Lá é onde várias das histórias da Bíblia and aconteceram. all the way down to the Dead Sea. Até no sul, no Mar Morto. Now we explained that the people of Israel need to look to heaven for provision of water. A gente explicou que o povo de Israel tem que olhar para os céus para a provisão de água. Now the Lord brought them to this very unique place, Agora o Senhor trouxe os discípulos para esse lugar único, because the Lord wanted to illustrate these very important truths that were in his heart. porque o Senhor queria ilustrar essas verdades muito importantes que estavam no seu coração. And we said that at this location, the Lord pointed out 4 greatest revelations in the Bible. E nós falamos que nesse local o Senhor mostrou 4 grandes revelações na Bíblia. First is Peter recognized that the Lord Jesus was the Christ. Primeiro foi Pedro reconhecer que Jesus é o Cristo. And then the Lord said, you are Petros, a little stone, E aí o Senhor falou, tu és pedra, uma pedra pequena, but on this Petra, this huge, massive rock, I will build my church. e nessa Petra, uma rocha enorme, eu vou edificar a minha igreja. And then he also revealed that he would give him the keys of the kingdom. E ele também disse que vai dar as chaves do reino. And then finally, the Lord said, if you want to follow me, you have to take up your cross and follow me. E finalmente o Senhor falou, se você quer me seguir, você tem que tomar a sua cruz e me seguir. Here are 4 great truths, São 4 grandes verdades, 4 great mysteries: 4 grandes mistérios. Christ, Cristo, the church, a igreja, the kingdom, o reino and the cross. e a cruz. Now, this illustrated what was in the heart of God from the beginning. Isso demonstra o que está no coração de Deus do começo. This speaks about the work of salvation. Isso fala sobre a obra de salvação. Now, we all know about Jesus dying for us on the cross. Agora a gente já sabe que Jesus morreu por nós na cruz. Now we know, but we need to understand that there was something in the heart of God from the beginning. Mas agora a gente tem que entender que tinha algo no coração de Deus desde o princípio. And now he was revealing it to the disciples. E agora ele estava revelando isso para os discípulos. And that in God's eternal plan, E no eterno plano de Deus, now all of these play an important part. tudo isso fazem parte de uma coisa importante. It starts with the Christ. Começa com Cristo. It starts with and it's enabled through the finished work on the cross. E deixa acontecer a obra finalizada na cruz. So in order for there to be the church, there needed to be the work of the cross. E para que haja igreja, tem que ter a obra da cruz. Now, in order for there to be the kingdom, there needed to be the work of the cross. Para que haja o reino, tem que ter a obra da cruz. Now we preach Christ and him crucified. A gente prega Cristo e a Cristo That's crucificado. the central theme in the New Testament. Esse é o tema central do Novo This Testamento. is the central theme of God's plan of redemption. É o tema central do plano de redenção de Deus. But we realize that this is not just true in Christ, Mas a gente vê que isso não é só verdade em Cristo, but God in his mercy and in his grace, he chose to include us in his plan.
Mas Deus, na sua misericórdia e na sua graça, escolheu nos incluir nesse plano So dele. what was realized in Christ would also be realized in us. Então, o que foi efetuado em Cristo também seria efetuado em What was nós. realized in Christ would be realized in the church. O que foi efetuado em Cristo também seria efetuado na igreja. It would also be realized in the kingdom. Também seria efetuado no reino. But it requires the work of the cross. Mas isso é necessário a obra da cruz. So this weekend, we would like to consider these four revelations. Então, esse fim de semana a gente quer considerar essas 4 revelações. And this morning, we'd like to focus on Christ. E hoje de manhã queremos focar em Cristo. Now, we already said that cleft rock is a picture of the work of redemption. A gente já disse que essa rocha fendida é uma imagem da obra de redenção. Now, just like that snow, which was far away from the deer, Como aquela neve que estava longe da corça, it was so inaccessible. estava tão inacessível. Now, because of that rock, Agora, por causa daquela now rocha, that water is something that the deer can touch. agora essa água é algo que a corça pode tocar. The deer can partake. A corça pode tomar. Now he can drink water to refresh him from the heat of summer. Agora pode beber a água para se refrescar do calor do verão. Now the water can cover him to protect him from the enemy. Agora a água pode cobrir a corça para protegê-la dos inimigos. Now what was so far away at one point now became so accessible Então, to o que him. estava tão distante a um ponto se tornou tão acessível agora. But we thank the Lord. Nós agradecemos ao No Senhor. one has seen God at any point, Ninguém viu a Deus em nenhum momento, but he who is in the bosom of the Father, mas aquele que está no seio do Pai he has explained him. explicou-lo. Now when the disciples said, Lord, show us the Father, E quando os discípulos falaram, Senhor, nos mostra o the Pai, Lord said, if you see me, you've seen the Father. o Senhor falou, se você vê a mim, você vê o Pai. So now God who was so inaccessible, Agora Deus que estava tão inacessível, now God became God personified. agora Deus virou Deus God personificado. became a man. Deus virou um He homem. was touchable. Ele era tocável. He ate like we ate. Ele comeu como nós He comemos. drank like we drank. Bebeu como He nós became bebemos. tired like we become Ele tired. ficou cansado como a gente He fica could now cansado. understand all that we went through. Agora ele entende tudo que a gente passa. As our brother mentioned, he was tempted. Como nosso irmão mencionou, ele foi He tentado. understands everything that we go through. Ele entende tudo que a gente But passa. now this something that was so far away Agora algo que estava tão longe, now is made accessible to us. agora foi feito acessível So para this nós. is the picture of that rock. Então essa é a imagem dessa This rocha. is the picture of the God's plan of redemption. É a imagem do plano de redenção de Deus. But we start with the revelation of Christ Mas nós começamos com a revelação de Cristo and who he is. e quem ele é. Now, it's in many ways, it's almost impossible to share on Christ E de muitas maneiras é quase impossível de compartilhar sobre Cristo, because he is so expansive. porque ele é tão expansivo. As a matter of fact, the whole Bible is used to describe our Lord. Na verdade, a Bíblia toda é usada para descrever o nosso Senhor. And because he is God himself, E porque ele é Deus and he is so all-encompassing. e ele é todo He is E abrange tudo. ele abrange tudo. so almost we feel so inadequate to share on him. E a gente se sente quase que inadequado para compartilhar Now sobre I'm Cristo. reminded of just for us to understand the magnitude and the size of the universe. E só para a gente entender a dimensão e o tamanho do universo. Now, if scientists estimate that if you are able to travel at the speed of light, Os cientistas estimam que se você consegue viajar na velocidade da luz, which means you can go around the Earth 7.5 times in 1 second. significa que você pode ir ao redor da Terra 7 vezes e meia em 1 segundo. If somehow we were able to travel at the speed of light, Se de alguma maneira a gente pudesse viajar na velocidade da luz, if we go from one end of the universe to the other end of the universe, it's 13.6 billion years. se a gente for de um fim do universo até o outro fim, é 13,6 bilhões de anos. For us to get from one side of the universe to the other side of the Para a gente universe. chegar de um canto do universo até o outro canto do universo. Now, if you were, and then in this universe, there are probably maybe at least 300 million galaxies. E nesse universo, provavelmente tem 300 milhões de galáxias. And the galaxy we are in is called the Milky Way. E a galáxia que a gente está se chama Via Láctea.
Now, if you go from one end of the Milky Way to the other end, it will take you 150,000 years if you traveled at the speed of light. Se você for de um lado da Via Láctea até o outro lado, leva 150, 150,000, 50,000 years. 150 mil anos se você viajar na velocidade da luz. And if, let's say, the Milky Way was the size of the United States, Vamos dizer que a Via Láctea é do tamanho dos Estados Unidos. do you know how big would be our solar system? Sabe quão grande será o nosso sistema solar? It'd be the size of a quarter. Seria, seria do tamanho de uma moeda de 25 centavos. And you know what would be the size of Earth? E sabe qual que seria o tamanho da Terra? A size of a virus. O tamanho de um vírus. So we cannot even imagine the magnitude of who Christ is. Então a gente não consegue nem compreender a dimensão de quem é Cristo. So we always feel inadequate to share on Christ. Então a gente se sente inadequado de compartilhar sobre Cristo. Now, my father wrote a book called The Illustrated Life of Christ. Agora, meu pai escreveu um livro chamado A Vida Ilustrada de Cristo. Now, it was translated from the Chinese. Foi traduzido do chinês. Now, the title of that book in Chinese is actually called An Annotation on the Life of Christ. Agora, o título no chinês, na verdade, se chama um comentário? Umas notas sobre a vida de Cristo. And annotation means, I don't know what you say in Portuguese, but an annotation could be something like a comma or a semicolon or a Uma anotação pode ser tipo uma vírgula ou um ponto vírgula. So the title of the book is an annotation, or it's just one of those, you know what I'm saying, like to separate something. Então, o título do livro é umas notas, só uma das coisas que tipo separam uma palavra da outra. But the book is 500 plus pages. Mas o livro tem 500 páginas ou It's mais. this big, É desse tamanho. and it's only an annotation. E é só umas notas. So we cannot share on this matter of Christ and feel like we somehow touch something. E não tem como a gente compartilhar nesse tema de Cristo e sentir que a gente realmente tocou algo. But somehow we need to move forward. Mas de alguma forma a gente tem que prosseguir. But I think what we read earlier in Colossians gives us a little bit of an idea. Então eu acho que o que a gente leu em Colossenses antes nos dá uma ideia, mais ou menos. So we read there that he is the creator. Então nós vemos lá que ele é o Criador. He created all things, Ele criou todas as coisas, visible and invisible, visíveis e invisíveis, whether thrones or dominions or rulers or authorities. ou reinos ou domínios ou Rulers and autoridades. authorities, yes. All things have been potestades. created through him and for him. Todas as coisas foram criadas através dele e para ele. Well, for me, this is always such a comfort. Isso é sempre um conforto para mim. About 2 weeks ago, my boss got fired. Há umas 2 semanas atrás, meu chefe foi demitido. And as our brother shared this morning, I could so appreciate what he was sharing. Quando nosso irmão estava compartilhando hoje, eu apreciei o que ele estava compartilhando. Because there is this fear that comes. Porque tem esse medo que vem. Well, if my boss could get fired, I could get fired Se too. meu chefe pode ser demitido, eu também posso ser demitido. Well, the Lord is so humorous. Mas o Senhor é muito engraçado. Just so happened that my new boss that was announced, Acontece que o meu chefe novo que foi anunciado, every time I met with him in the past, toda vez que eu encontrei com ele no passado, he never had a smile. ele nunca sorriu. Nunca deu um sorriso. And I was like, what makes him so grumpy? Eu perguntei, o que faz ele tão ranzinza? But the Lord is so humorous. He's now my new boss. Mas o Senhor é engraçado, agora ele é meu chefe novo. So our brother shared on the fear of the suffering that will come. O nosso irmão compartilhou com o medo do sofrimento que vai vir. So the last 2 weeks, Então, as últimas 2 semanas, even as I've been enjoying the beautiful scenery in Switzerland, mesmo que eu tenha aproveitado o cenário maravilhoso da Suíça, I am in anticipation of what was to come when I go back. eu estou antecipando o que vai vir quando eu voltar. But isn't it a comfort that all things were created by him?
Mas não é um conforto saber que todas as coisas foram criadas por Ele. Dominions, rulers, authorities. Principados, autoridades e potestades. The Lord created my new boss too. O Senhor também criou meu chefe novo. And he arranged it so that I will work for him. E Ele fez com que eu trabalhasse para Ele. But all things were created by him and for him. Mas todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. What a comfort. Que conforto isso. He created all our mother-in-laws, Ele criou todas as nossas sogras, our spouses, nossos esposos, our esposas, children. nossos filhos. But all things hold, in him, all things hold together. Mas nele todas as coisas são mantidas. So, brothers and sisters, isn't this an encouragement for us? Então, irmãos, isso não é isso um encorajamento para nós? And he is the head of the body. E Ele é o cabeça do corpo, He is the beginning. Ele é o He princípio. said, I am the Alpha, I'm the Omega. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. And then here it says, it's very interesting because before he said he created all things, É interessante porque antes dele dizer que criou todas as coisas, he said he's the firstborn of all creation. ele disse que ele é o primogênito de toda a criação. Isn't that interesting? Não é On interessante the isso? one hand, he's the creator. Por um lado, ele é o criador, On the other hand, he's the firstborn of all creation. por outro lado, ele é o primogênito de toda a criação. As if him being Christ cannot be separated from the fact that he was willing to become the one to save us. Como se a gente fosse ver que ele sendo Cristo não pode ser separado do fato dele querer vir para nos salvar. As if from the beginning, when God created man, Como se desde o começo, quando Deus criou o homem, God already knew that man was going to sin. Deus já sabia que o homem ia pecar. And as if there was a discussion in the Godhead. Como se tivesse tido uma conversa entre Deus. Now, if man sins, we need a way of salvation. Agora, se o homem pecar, nós precisamos de um caminho de salvação. But then the Lord Jesus said this, Mas então o Senhor Jesus falou isso. I'm willing to go. Eu estou disposto a I'm ir. willing to take a form of a man. Eu estou disposto a tomar forma de homem. So God is love. Então Deus é amor. So from the beginning, Então desde o princípio, he's the firstborn of all creation. ele é o primogênito de toda a He's the criação. creator. Ele é o criador. But somehow he loves us so much. Mas de alguma maneira ele nos ama tanto. He already looked ahead. Ele já viu He o said, I'm futuro willing to go. e disse, eu estou disposto a ir. But then he created all things. Mas ele criou todas as But not coisas. only that, Mas não só isso. he's the firstborn from the dead. Ele é o primeiro primogênito entre os mortos. Now, there only needs to be death when there is sin. Então só necessita haver morte se há pecado. But we thank the Lord. Mas nós agradecemos a He Deus. died for us, Ele morreu por nós, but he rose from the dead. mas ele ressuscitou da He morte. conquered death. Ele conquistou a morte. But you see, in this description of who he is, Mas se você vê nessa descrição de quem ele é, you see him as the Son of God, você vê ele como filho de Deus, but you also see him as the Son of Man. mas também vê ele como filho do homem. And but we thank the Lord. Mas nós In agradecemos ao God's Senhor. plan, No plano de Deus, eventually he will have first place in everything. eventualmente ele vai ter primeiro lugar em tudo. And then God said, it was his good pleasure for all the fullness to dwell in him. Então ele falou que era o prazer de Deus para que tudo residisse nele. And through him to reconcile all things to himself. What verse? Oh, here, Is that a agora. lie? Yeah, agora, porém, você reconciliou. Sorry. The verse 20, is it 20? Oh, verse 20. Is it 20? Yeah. Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, Having made peace through the blood of his cross. havendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven. Por meio dele, reconciliasse todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. So we see this very intense description by Paul Então a gente vê essa descrição intensa feita pelo to Paulo describe who he is. para descrever quem ele é. But not only that, Mas não somente isso. but I think the Holy Spirit often tries to make things even simpler for us. Mas eu acho que o Espírito Santo às vezes tenta até fazer as coisas mais simples para nós. Now we read in Proverbs chapter 8 Agora a gente lê em Provérbios capítulo 8. that there it talks about wisdom, Lá fala sobre sabedoria, but we know that here it's wisdom personified. mas nós sabemos que aqui é sabedoria
personificada, because Christ is the personification of wisdom. porque Cristo é a personificação da sabedoria. And here it says that when God was creating the universe, E aqui diz que quando Deus estava criando o our universo, Lord Jesus was there. nosso Senhor Jesus And estava he lá. says, I was rejoicing always before him. E aqui disse, eu era as suas delícias, folgando perante ele. There was such an intense fellowship between the Son and the Father Tinha uma união tão intensa entre o Filho e o Pai, that he was the delight of the Father. que ele era o prazer do Pai. He was always in his presence. Ele estava sempre na sua presença. So when we read in the book of Revelation, Então, quando a gente lê no livro de you Apocalipse, see the scene in heaven. você vê a cena no céu. You see that before the presence of God, Você vê que diante da presença de Deus, before the throne of God, diante do trono de Deus, there were four creatures. tinha 4 criaturas. And one was in the form of the first was the form of first creature was like a lion, A primeira criatura era como um leão, second like a calf, a segunda como um novilho, the third like a man, a terceira como um homem fourth like an eagle. e a quarta como uma águia. Now, our Lord Jesus was always in the presence of the Father. E nosso Senhor estava sempre na presença do Pai. Now, here we see a scene in heaven, Aqui nós vemos uma cena nos céus. and we see what is in the presence of the Father. E nós vemos o que está na presença do Pai. And we discover that these living creatures, E nós descobrimos que essas criaturas vivas, full of life, cheias de vida, speak about the four aspects of our Lord Jesus. falam dos 4 aspectos do nosso Senhor Jesus. And not only that, Não somente isso. this was also prophesied in the book of Ezekiel. Isso também foi profetizado no livro de Ezequiel. Now, you know that Ezekiel was part of the group that was taken away from Israel. Nós sabemos que Ezequiel faz parte do grupo que foi levado embora de They Israel. were in exile. Eles estavam em exílio. Now we know the temple was destroyed. Nós sabemos que o templo foi destruído. Now we know the temple speaks about the presence of God. Sabemos que o templo fala da presença de Deus. When the temple was destroyed, Quando o templo foi destruído, now where is the presence of God? onde está a presença de Deus? God is no longer the God of heaven and earth. God is the God of heaven now. Agora Deus não é mais o Deus dos céus e da terra, Deus é somente Deus dos céus. So now here was Ezekiel. Então agora aqui estava He Ezequiel. was probably depressed. Ele estava provavelmente The temple was deprimido. O destroyed. templo foi destruído. The plan of God is gone. O plano de Deus não está em nenhum lugar para The ser. presence of God is gone. A presença de Deus não We está aqui. disobeyed God. Nós desobedecemos a Now Deus. we are in exile. Agora estamos exilados. We are in Babylon, so far away from home. Estamos na Babilônia, tão longe de casa. But he saw a vision. Mas ele teve uma visão. And the vision that he saw was the scene of heaven. E a visão que ele teve foi essa cena nos céus. But the interesting thing was this. Mas o interessante é o seguinte. He saw this it's not really a device. Device. It's not a device. Ele não viu um equipamento, But it's something that was living. mas era algo que estava vivo. But the picture that you saw was this. Mas a imagem que ele viu There were these four creatures, tinha essas 4 criaturas. and then this thing had four wheels. E isso tinha 4 rodas. It was almost like this was like a moving throne. Era como se fosse um trono que se movia. But this throne was on earth. Mas esse trono estava na It was terra. moving across the earth. Estava se movendo ao longo da terra. But at the same time, you saw above it was the expanse or heaven. Mas ao mesmo tempo, em cima dele estavam os firmamentos, os céus. So this prophecy or this vision that Ezekiel saw Então essa visão que Ezequiel viu, was clearly this was the presence of God. claramente era a presença de Deus. Here clearly was a picture of heaven, Aqui está claramente uma imagem dos céus, but as if heaven was now on earth. mas como se os céus agora estivessem na terra. Wherever this thing moved to, Para onde esse trono se movesse? wherever the Spirit moved this Para onde o Espírito Santo this movesse roaming throne, esse trono andante? wherever there was heaven. Era onde tinha os céus. So now you see heaven on earth. Agora você vê os céus na terra. So brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, this is the picture of Christ. isso é uma imagem de Cristo. He was the Son of God, Ele era o Filho de Deus, but he became the Son of Man. mas ele se tornou filho do homem. And not only that, Não somente isso. so we thank God Nós agradecemos a Deus that God gave us the four Gospels. que Deus nos deu os 4 evangelhos. Now, it was not enough for there just to be one Gospel. Não era suficiente só ter um evangelho. It is one Gospel, É um evangelho. but it took 4 different
authors or 4 different angles to describe who Christ was. Mas levou 4 autores diferentes, 4 ângulos diferentes para descrever quem era o Cristo. Now we know that these 4 gospels speaks about the 4 aspects of who Christ is. Agora nós sabemos que esses 4 evangelhos falam dos 4 aspectos de quem é Cristo. Now we know Matthew, when he wrote the gospel, he wrote it to the Jews. Agora sabemos que Mateus, quando ele escreveu o evangelho, ele escreveu para os judeus. Mark wrote the gospel to the Romans. Marcos escreveu o evangelho para os romanos. Luke wrote the gospel to the Greeks or the Gentiles. Lucas escreveu para os gregos ou os gentios. John wrote the gospel to the church. João escreveu o evangelho para a igreja. Now, at that time, Naquela época, there were 3 significant powers. tinha 3 poderes importantes. On the cross of Jesus, Na cruz de Jesus, there was a plaque tinha uma placa that said King of the Jews. que dizia Rei dos Judeus. It was written in Hebrew, Estava escrito em it hebreu, was written in Greek, estava escrito em it grego, was written in Latin. estava escrito em latino. Now, we often think that the Jews crucified the Lord Jesus Agora, a gente geralmente pensa que os judeus crucificaram o Senhor because they Jesus. said, crucify him, away with him, away with Porque him. eles disseram, crucifica-o, crucifica-o. They say, we want Barabbas, we don't want Jesus. Eles falaram, nós queremos Barrabás, nós não queremos Jesus. And then sometimes we could say, well, Pilate was the one that was guilty in putting the Lord Jesus on the E às vezes cross. a gente pode dizer, bom, Pilatos era o culpado de colocar Jesus na So the cruz. Romans crucified the Lord Jesus. Então os romanos crucificaram Jesus na But cruz. brothers and sisters, in reality, the whole world crucified the Lord Jesus Mas irmãos e irmãs, na verdade, o mundo inteiro crucificou Jesus. because the whole world was in darkness Porque o mundo inteiro estava nas and he was trevas. the light. E ele era a luz. And the world did not want to be exposed by the light. E o mundo não queria ser exposto pela luz. So the 3 plaques, Então as 3 placas. the Hebrew speaks about the religious world. O hebreu fala sobre o mundo religioso. Greek speaks about the cultural world of the time. O grego fala sobre o mundo cultural da época. And Latin speaks about the political world of the time. E o latino fala sobre o mundo político da Now, época. even though at that time the Roman Empire was in control, Mesmo que naquela época o Império Romano estava no controle, the whole area was influenced by Greek culture. toda a região era influenciada pela cultura grega. And Greek was spoken through most of that area. E a língua grega era falada na maioria dessa As a região. matter of fact, that's why the Bible is written, the New Testament is written in Greek. Na verdade, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Paul was a Hellenistic Jew. Paulo era um judeu helenístico. He grew up under the culture of the Greeks. Ele foi criado nessa cultura dos But gregos. brothers and sisters, the whole world crucified the Lord Jesus. Mas irmãos e irmãs, o mundo todo crucificou o nosso Senhor Jesus. But on the other hand, Mas por outro lado, for God so loved the world. pois Deus tanto amou o mundo. On the cross, the hatred of man reached its height. Na cruz, o ódio do homem chegou The height, the peak. ao ponto mais alto. But on the cross, the love of God also reached its peak. Mas na cruz, o amor de Deus também chegou ao seu ponto So mais now alto. you see that the gospel was written to the whole world. Agora você vê que o evangelho foi escrito para o mundo todo. Matthew was written to the Jews, Mateus para os judeus, Mark to the Romans, Marcos para os romanos, Luke to the Greeks, Lucas para os gregos, and John to the Church of God. João para a igreja de Deus. But we also see that this speaks about the 4 aspects of who the Lord Jesus is. Mas nós também vemos que isso fala dos 4 aspectos de quem é o nosso Senhor Jesus. Matthew speaks about our Lord Jesus as the King. Mateus fala do nosso Senhor como rei. He's the perfect King. Ele é o rei perfeito. Now, Mark speaks about our Lord Jesus as the perfect servant of God. Marcos fala do nosso Senhor como o servo perfeito de Deus. Now, Luke speaks about our Lord Jesus as the perfect man. Lucas fala do nosso Senhor Jesus como o homem perfeito. And then John speaks about our Lord Jesus as the perfect Son of God. E João fala do nosso Senhor Jesus como o perfeito Filho de Deus. Now, these are the 4 different images that we see in the book of Revelation and Ezekiel. Agora, essas são as 4 imagens que a gente vê no livro de Apocalipse e Ezequiel. Because as the king, you see the image of a lion. Porque como rei, nós vemos a imagem de um leão. Now, when you talk about a servant, you see the ox or the calf. Quando você fala de um servo, você vê um boi ou um novilho. And then when you see, then you have the image of a man. E aí você tem a imagem de um homem. And then finally, you have the picture of an eagle for the Son of God.
Finalmente você tem a imagem de uma águia do Filho de Deus. So these speak about the four aspects of the life of the Lord Jesus. Isso fala dos 4 aspectos da vida do nosso Senhor So we Jesus. will quickly this morning go through these four books and the four aspects. Então, a gente vai nessa manhã rapidamente ver os 4 livros e os 4 aspectos. I don't know if it's gonna be quickly, Não sei se vai ser rápido, but we will try. mas vamos tentar. If we come to Matthew chapter 1 Se formos para Mateus capítulo 1, and verse 1, versículo 1. the record of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Now, we already said Matthew speaks about Lord Jesus as the king. Agora, a gente já disse que Mateus fala do nosso Senhor como rei. Now, as a king, you always have to talk about lineage. Agora, como rei, sempre tem que falar da linhagem. You need to have royal blood running through your veins. Tem que ter sangue real correndo pelas suas veias. So, of course, we know that the Messiah, he's the son of David. Então, claro, a gente sabe que o Messias é o filho de Davi. Now, David was a king, Davi era um rei, the son of Abraham. o filho de Abraão. Now, who was the son of David? Agora, quem era o filho de Davi? Solomon. Salomão. And who was the son of Abraham? Quem era o filho de Abraão? Isaac. Isaque. Now, these two can be used to illustrate who our Lord Jesus was. Agora, esses dois, a gente pode usar eles para ilustrar quem que era o nosso Senhor Jesus. Now, we know Solomon. Agora, sabemos que Salomão, Now, he reigned at a time at the height of the history of Israel. ele reinou num tempo no auge da história de Israel. Now, his father fought many wars and battles E o pai dele lutou muitas guerras e batalhas in order to conquer the land of the time, para conquistar a terra daquele for tempo, there to be peace in the land. para que haja paz na terra. So when Solomon came to reign, he reigned in peace. Então, quando Salomão veio a reinar, ele reinou em paz. Now, from one hand, Agora, por um lado, you see David and Solomon speak about the two aspects of our Lord's life. você vê que Davi e Salomão falam dos 2 aspectos da vida do nosso Now, Senhor. David was a king that was persecuted. Agora, Davi foi um rei que foi perseguido. Now, remember, Saul wanted to kill him, Lembra que Saul queria matá-lo. and eventually his own son Absalom wanted to kill him. E depois o próprio filho dele, Absalão, queria matá-lo. Now, speaking of suffering, Agora, falando em sofrimento, now David was one who suffered much. Davi foi um que sofreu muito. So he was a picture of the suffering Messiah. Então, ele era uma imagem do Messias sofredor. How he was first humbled Como primeiro ele foi humilhado, before he was raised in glory. antes dele ser exaltado em glória. How he had some rejects of the world with him and he took them under his wings. Como ele tinha os rejeitados do mundo com ele e tomou ele abaixo das suas asas. What kind of king is this? Que tipo de rei é esse? He is just there with some poor and useless people. Ele está lá com os rejeitados e os que não tem jeito. That's what people said about our Lord Jesus. Isso que as pessoas falaram do He nosso was Senhor just some Jesus. fisherman, Ele era só um pescador com os pescadores, uneducated. sem educação. But first, the cross, Mas primeiro a cruz then the crown. e depois a coroa. So, of course, David speaks about our Lord's first coming. Então, claro, Davi fala da primeira vinda do nosso He Senhor. came as the Messiah. Ele veio como o He Messias, came as a suffering king. veio como o rei sofredor. But then we see Solomon was also on the throne Mas aí nós vemos que Salomão também estava no trono and there was peace. e havia paz. Now, one day our Lord Jesus is going to come back. Agora, um dia o nosso Senhor Jesus vai Now, he's going to voltar. rule this earth with a rod of iron. E ele vai reinar essa terra com um cajado de ferro. His work would have been complete. A sua obra será He completa. would reign in peace. Ele vai reinar em paz. So we see this picture of our Lord. Então nós vemos essa imagem do nosso But Senhor. not only that, Mas não só isso. when we think of Solomon, Quando pensamos em Salomão, what do we think about? o que a gente pensa? We thought about how he had a prayer before God that he would be given a heart of wisdom. Nós pensamos como ele teve uma oração diante de Deus para que ele tenha um coração de sabedoria. Now, the Bible says there was no one like him before him and no one like him after. Agora a Bíblia diz que não tinha nenhum que nem ele antes e ninguém que nem ele depois dele. But if we read in Matthew chapter 12 Mas se você ler em Mateus capítulo 12, and verse, let's see, and verse 42. versículo 42.
The queen of the south will rise up with this generation at the judgment and will condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, something greater than Solomon is here. A rainha, capítulo 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Now, the queen of the south came from very far away, probably from Ethiopia, near Ethiopia, to come listen to Solomon. Agora, a rainha do sul veio de muito longe, provavelmente da Etiópia, para vir e ouvir a Salomão. Probably 2,500 kilometers from Talvez 2.500 quilômetros de From- distância, to listen to the wisdom of Solomon. para ouvir a sabedoria de Salomão. So he was so famous in his wisdom. Então, ele era tão famoso na sua So she sabedoria. had to come so far away. Ela teve que vir de tão longe. And there she said, I am so envious of you who are near him all the time, E lá ela disse: Eu tenho inveja dos que estão perto dele todo o tempo, because you can listen to his wisdom every day. porque você pode ouvir essa sabedoria todos os dias. But now the Lord Jesus said this, Mas agora o nosso Senhor disse: behold, someone greater than Solomon is here. Eis que alguém maior do que Salomão está aqui. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, how blessed are we if we're able to come every day to his door of wisdom. quão abençoados somos que nós podemos vir todos os dias para ouvir da sua Do we sabedoria, recognize he is one greater than Solomon? para reconhecer que ele é um maior do que Salomão. He is the King of Kings. Ele é o Rei dos Reis. Do we recognize him as the King of Kings? Será que nós reconhecemos ele como o Rei dos So Reis? very interesting. Então, muito If interessante. you take now my Bible has the words of Jesus in red. Agora, a minha Bíblia tem as palavras de Jesus em vermelho. If you look through the Gospel of Matthew, Se você olhar o Evangelho de Mateus, more than 2/3 of it is all in red, mais do que 2/3 está tudo em vermelho. because here you have the teaching of our Lord Jesus, direct teaching of our Lord. Porque aqui você tem os ensinamentos diretos do nosso Senhor Because Jesus. behold, someone greater than Solomon is here. Porque esse que é alguém maior do que Salomão está aqui. This is the King of Kings speaking. Esse é o Rei dos Reis Do we falando. recognize that? Reconhecemos isso? So on the one hand, Então, por um lado, he is the son of David. ele é o filho de Davi. On the other hand, Por outro lado, he's the son of Abraham. ele é o filho de Abraão. Now, what do we think about when we think about Isaac? Agora, o que a gente pensa quando a gente pensa sobre Isaac? We think about he was the willing son to be offered on the altar. Ele foi o filho que foi oferecido no altar. So, brothers and sisters, Irmãos e this irmãs, tells you that this king is very different, isso nos diz que esse rei é bem diferente, because this king came to be obedient to his father. porque esse rei veio para ser obediente ao seu pai. He was obedient to the point of death, even death on a cross. Ele foi obediente a ponto de morte e morte de cruz. Our Lord Jesus said, I came not to be served, but to serve and give my life a ransom for many. Nosso Senhor Jesus falou: Eu vim não para servir, mas não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida como I don't know, A ransom for many, to save. em resgate de muitos. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this was the heart of a servant king. esse era o coração do rei servidor. What kind of king does this? Que tipo de rei faz isso? So, brothers and sisters, we know that the people of Israel, they wanted a king, Então nós sabemos que o povo de Israel queria um rei and God gave them Saul. e Deus deu Saul a eles. Now, Saul was just like any king of this earth. Agora Saul era como qualquer rei dessa terra. He was a king to serve himself, Ele era um rei que queria servir a si mesmo. and he did whatever he wanted. E ele fez o que ele queria. Whether God told him or not, he just did whatever his heart wanted to do. Se Deus falava para ele fazer ou não, ele falava o que o coração dele Now, queria fazer. outwardly, he looked like a wonderful king. Agora, por fora, ele parecia um rei He was maravilhoso. tall Ele era alto and handsome. e bonito. Maybe a picture you think of, like you think of Prince Charming, you think of Saul. E se você pensa no príncipe encantado, talvez você pensa no Saul. But Saul was just about himself. Mas Saul era tudo sobre ele mesmo. But David was different. Mas Davi era Now, diferente. David was a man after God's heart. Agora, Davi era um homem após o coração de Deus. Now, it's very interesting É muito interessante. because remember when he was about to go fight Goliath? Lembra quando ele foi lutar contra o Golias? And they were saying, well,
they were thinking, are you crazy? You're this little boy, you're gonna go fight Goliath? Você pensando, você tá doido? Esse menino jovem vai lutar contra o Golias? And then he told a story. E aí ele contou uma He história. said, when I used to shepherd the sheep, Ele disse, quando eu era pastor das he ovelhas, said the bear would come, o urso vinha, the lion would o come, leão vinha, and I would go fight against the e lion, eu lutava contra o leão, and I would go fight against the bear. e eu lutava contra o urso. Now think about it. Agora vamos If pensar, it were me, se fosse eu, if a bear came se um urso viesse, or a lion came, ou um leão viesse, it's like, oh, it's just some dumb sheep. It's just some dumb sheep, you would think that. I would think. Aí eu ia pensar, é só uma ovelha, just uma one ovelha thing. boba. I would run as fast as I can. Eu ia pensar, meu rebanho é só umas ovelhas, vou correr Sorry, o que sheep. eu pudesse. Desculpa, ovelhas. We can Mas replace the sheep. podemos substituir essas Can't ovelhas. replace me. Não pode substituir a mim. Brothers and sisters, this is how Saul would think. Mas, irmãos e irmãs, isso é como But Saul think about it. pensava. Mas vamos pensar. The heart of David. O coração de Davi, He was willing to lay down his life for his sheep. ele estava disposto a dar sua própria vida pelas ovelhas. But not only that, Mas não somente when isso. he saw Goliath, Quando ele viu Golias, he thought about the people of God. ele pensou no povo de Deus. He said, I'm willing to go fight Goliath. Ele falou, eu estou disposto a lutar contra o Golias. If I die, I die. Se eu morrer, eu morrerei. But you see, this is someone that was willing to lay down his life for God's people. Mas você vê, isso é uma pessoa que está disposta a dar a sua própria vida pelo povo de He Deus. took in people that no one else wanted. Ele juntou pessoas que ninguém queria. So society rejected them. Então, os rejeitados. And then he took care of them when he was fleeing from Saul. E ele cuidou deles quando ele estava fugindo de Saul. Now, eventually, these became the mighty men of David. Aí, eventualmente, esses se tornaram os homens valentes de Davi. And they became part of the inner circle of David when he became king. E eles viraram parte do círculo mais íntimo de Davi quando ele se tornou rei. But brothers, you saw the heart of David. Mas, irmãos e irmãs, você vê o coração de Davi. Now, he was a king after God's heart. Ele era um rei segundo o coração de Deus. He was willing to lay down his life for his sheep. Ele estava disposto a dar sua própria vida pelas Brothers and ovelhas. sisters, this was a picture of our Lord Jesus. Irmãos e irmãs, isso é uma imagem do nosso Senhor Jesus. He was willing to lay down his life for his people. Estava disposto a dar a sua vida pelas suas pessoas. Now, this was the king that we see in the Gospel of Matthew. Esse é o rei que nós vemos no Evangelho de Mateus. So, he is the son of David, Então, ele é o filho de Davi, Solomon, Salomão, full of wisdom, cheio de sabedoria, full of words of wisdom. cheio de palavras de But sabedoria. then he had the heart of Isaac. Mas ele tinha o coração de Isaac. He was willing to lay down his life. Ele estava disposto a dar a sua própria vida. So, in the same passage we read earlier in Matthew chapter 12, Então, na mesma passagem que a gente leu antes, Mateus capítulo 12, and we read verse verse 39. versículo 39. But he answered and said to them, An evil and adulterous generation craves for a sign, and yet no sign will be given to it but the sign of Jonah the prophet. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the sea monster, so will be the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Capítulo 12, 39 e 40. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como escreve Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment and will condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And behold, something greater than Jonah is here. Versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. So you see, on the one hand, someone greater than Solomon. Então você vê por um lado alguém maior do que Salomão, On the other hand, someone greater than Jonah. por outro lado alguém maior do que Now, Jonas. Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Agora o Jonas estava na barriga do peixe por 3 dias e 3 Now, the noites. Lord was in the heart of the earth for 3 days. E o Senhor estava no coração da terra por 3 dias e 3 So noites. you see what kind of king he is. Então você vê que tipo de rei que ele é. On the one hand, someone greater than Solomon. Por um lado, alguém maior do que Salomão. On the other hand, he was the one that was willing to give his life as a ransom for many. Por outro lado, ele estava disposto a dar a sua vida
para redimir muitos. Now, this is like the two central thoughts for the whole Gospel of Matthew. Então, esses são os dois pensamentos centrais para o Evangelho todo de Mateus. Now, when you read Matthew chapter 1, when you read about the genealogy of Jesus, Agora, quando você lê capítulo 1 de Mateus sobre a genealogia de Cristo, if we read verse 17, nós lemos o versículo 17. so all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David to the deportation to Babylon, 14 generations. And from the deportation to Babylon on the Messiah, 14 generations. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. So 14 speaks about kingship in the Bible. Então, 14 fala sobre reinado na Bíblia. If I'm not mistaken, the word David, if you take the Hebrew equivalent of the numbers, you add it together, it's 14. Se eu não estou enganado, se você pegar a palavra Davi no hebreu, Hebrew, Yes. o equivalente das letras, se você adicionar tudo, soma 14. So 14 speaks about kingship, Então, 14 fala sobre rei, but 14 also speaks about death. mas 14 também fala sobre morte. Because remember, the Passover happened on the 14th day. Então, você lembra que a Páscoa first one. aconteceu no 14º dia do primeiro mês. So on the one hand, you see kingship, Então, por um lado, você vê reinado, but on the other hand, you see sacrifice. mas por outro lado, você vê So sacrifício. 14 plus 14 plus 14 is 42. Então, 14 mais 14 mais 14 é 42. Now, if you remember, the people of Israel, they went through 42 stations from Egypt all the way to Israel, to the Promised Land. Então, se você lembra, o povo de Israel passou por 42 estações, Yes. enquanto eles estavam no deserto entre o Egito e a terra de Israel. Now, this time we've been talking about the experiences in Christian life. E agora a gente está falando sobre experiências na vida cristã. Now, of course, the people of Israel coming out of Egypt into Canaan speaks about, is a picture of Christian growth. Então, claro, o povo de Israel saindo do Egito e indo até Canaã é uma imagem do crescimento cristão. But it's 14, then 14, then 14. 14, daí 14 e daí 14. Because it's illustrated that this way of the Christian life is a way of the cross. Porque aí ilustra que esse caminho da vida cristã é o caminho da cruz. And not only that, Não somente isso. if you read Matthew 5, 6, 7, Se você lê Mateus 5, 6 e 7, and I think we're all very familiar with this, acho que a gente já conhece bem essas passagens. because this talks about the principles of this kingdom. Que isso fala dos princípios desse reino. Now in the book Gospel of Matthew, you'll find this term kingdom of the heavens. Agora no Evangelho de Mateus você vai achar esse termo reino dos céus. So the question is, every kingdom or every country has a constitution, right? Então, cada reinado ou cada país tem uma constituição. What defines what's so special about this kingdom? Isso define o que é tão especial desse reino. And I was mentioning to our brother Bertrand, Eu estava mencionando para o nosso irmão Bertrand. these past few days we went through a few places in Switzerland, Nesses últimos dias a gente passou por alguns lugares na Suíça and a few things just impressed us. e algumas coisas nos impressionaram. There was this place called the Honesty Shop. Tinha esse lugar chamado a Loja da Honestidade. There was nobody was inside. Não tinha ninguém dentro. They sold ice cream and cookies and drinks. Vendia sorvete, cookies e bebidas. You go in, you just leave the money there and you take the stuff. Você entra, deixa o dinheiro lá e pega o que você quiser. We took the city bus. Nós pegamos o ônibus. No one checked our tickets. Ninguém viu o nosso bilhete. We went and parked in the street parking. A gente estacionou na rua. No one checked whether we paid or not. Ninguém viu se a gente pagou ou But não. there's something that defines the people here. Mas tem algo que define as pessoas aqui. Something governs how they live. Algo governa como eles vivem. So you see, Matthew 5, 6, 7 talks about what governs this kingdom. Você vê agora Mateus 5, 6 e 7 fala o que governa esse reino. Now today, Agora hoje, if you want to be king, se você quiser ser rei, if you want to rule, se você quiser reinar, you have to be ruthless. você tem que ser hã?
escrúpulo. Yeah, some places more than others. Em alguns lugares mais do que outros. Now, if you're in North Korea, Agora, se você está na Coreia do Norte, I think you'll be very afraid of the leader acho que você teria muito medo do líder, because you'd be afraid whether you're going to live if you don't obey the você the teria medo guy. se você vai viver se você não obedecer a quem está no poder. Because he rules by fear, right? Porque ele reina através do medo. I'm sure you feel the same way if you live in Russia. Acho que você sentiria da mesma maneira se You você morasse watch na very Rússia. careful what you say Seria bem cuidadoso com o que você fala. because then you have to be careful even drinking something, right, from the Aí cup. você tem que ter cuidado até para beber alguma coisa do copo. So you see, the kingdoms of this world, the kings of this world rule with a rod of iron. Então você vê que os reis desse mundo regem com a vara de ferro. And they rule with fear. Eles regem através do medo. I mean, even when I work in my own company, Mesmo quando eu trabalho na minha própria empresa, I am very nice to my boss. eu sou muito querido com o meu chefe. I never dare say no to him Eu nunca digo não para ele, because I'm afraid to lose my job. porque eu tenho medo de perder meu trabalho. But this is how this world rules. Mas é assim que esse mundo rege, Rules with fear. através do medo. Whoever has the biggest fist is the most powerful. Quem tem o punho maior é o mais poderoso. Why are people afraid of the United States? Por que as pessoas têm medo dos Estados Unidos? Well, on the one hand, they have money. Por um lado, eles têm They dinheiro, pay everybody off. eles pagam todo mundo. But on the other hand, they have Graças por- nuclear weapons. Mas por outro lado, eles têm armas nucleares. The US is even afraid of Putin Os Estados Unidos até têm medo because do... they're afraid that Putin's going to shoot some missile, a nuclear missile. Como é que se diz o nome dele? Putin. Do Putin, porque eles têm medo que ele vai soltar uma bomba nuclear. Oh, it's easy for them to attack Iraq. They don't have nuclear weapons. É fácil para eles atacarem Iraque porque eles não têm armas But nucleares. they're afraid of Putin Mas eles têm medo do because Putin, there's power. porque tem poder. But so if you want to rule this world, Então, se você quer reinar nesse if you mundo, want to inherit this earth, se você quer herdar essa terra, you have to be ruthless. você tem que ser escrúpulo. But then you read in Matthew chapter 5, Aí você vê em Mateus capítulo 5, verse 5, versículo 5. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. What, are you kidding me? Você está brincando? You have to be gentle Você tem que ser manso to inherit the earth? para herdar a terra. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão You misericórdia. cannot be merciful in this world. Você não pode ser misericordioso. If you want to be a successful businessman, Se você quer ser um homem de negócios bem-sucedido, you cannot be perfectly honest, você não pode ser perfeitamente honesto. or you'll be very poor. Ou senão você vai ser muito You're not going to pobre. be very successful Você não vai ser businessman. bem-sucedido. You have to find the little things you can cut corners on. Você tem que achar as coisas que você pode trapacear um pouco. That's how you make money. É assim que você ganha dinheiro. But this makes no sense. Mas isso não faz So sentido. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the constitution of the kingdoms of the heavens. essa é a constituição do reino dos céus. If someone strikes you on the right cheek, Se alguém te fere no lado direito, you have to turn the other cheek. você tem que virar o outro lado. O What are you talking about? que é isso? Now, it's interesting in the Old Testament, Interessante porque no Antigo Testamento, the Lord Jesus says an eye for an eye, a tooth for a tooth. o The Senhor Bible Jesus- says the Bible says an eye for an eye and a tooth for a tooth. a Bíblia diz olho por olho, dente por dente. The first time I really understood this, I was so amazed. A primeira vez que eu realmente entendi isso, eu estava tão maravilhado. Why an eye for an eye and a tooth for a tooth? Por que um olho por olho, dente por dente? Because if it were left to us, Porque se fosse deixar nas nossas if mãos, someone punched us and broke one of our teeth, se alguém nos desse um soco e quebrasse um dente, oh, we would get so angry. a gente ficaria tão I bravo. want to punch him so he loses 10 teeth. Eu quero dar um soco nele para que ele perca 10 dentes. So that's how we are. É assim que nós somos. Now, an eye for an eye. Olho por olho. If someone gouges out my one eye, Se alguém tira um olho teu, I want to gouge both his eyes. eu quero tirar os dois olhos dele. So the wisdom of God was Então a sabedoria de Deus just foi one eye for one eye, só um olho por um one olho, tooth for one tooth, um dente por um because dente, we will go overboard. porque senão a gente vai exagerar. But now
We have to Agora, turn the other cheek. nós temos que dar ao outro lado They da want face. one piece of clothing, we give all of our Se clothing. quiser uma parte da roupa, tem que dar toda a nossa roupa. Walk 1 mile, we have to walk an extra mile. Caminha 1 milha, tem que caminhar uma extra milha. So, brothers and sisters, Então, irmãos e this is irmãs, the constitution or the principles of this kingdom. então essa é a constituição ou os princípios desse reino. It's an upside down É kingdom. um reino invertido. And brothers and sisters, as our brother said, Então, como o nosso irmão falou, this is the life that is in us. essa é a vida que está dentro de nós. Because this life is a life that's willing to go the extra mile. Porque essa vida é uma vida que está disposta a ir 1 milha a Turn mais, the other cheek. a virar o outro lado do Our rosto. Lord Jesus came to, as our brother described, to give us a new humanity. Nosso Senhor veio, como nosso irmão descreveu, para nos dar uma humanidade nova. Now, remember, God's original purpose for man was that he would rule over this earth. Agora lembra que o propósito original de Deus para o homem é que ele fosse reinar sobre essa terra. Now, this um, Gospel of Matthew tells us how we would reign. Agora o Evangelho de Mateus nos diz como nós vamos reinar. But now we know what kind of king he is. Agora nós sabemos que tipo de rei que ele é. This is an upside down kingdom. Esse é um reino invertido de cabeça para baixo. Is it possible, brothers and É sisters? possível, será, irmãos e How irmãs? is that a reality in this world today? Como que isso pode ser uma realidade nesse mundo hoje? But we will share more because this is God's plan. Mas nós vamos compartilhar mais porque esse é o plano de Deus. Now my time is up. Agora o meu tempo I terminou. intended to go through 4 different aspects, Eu queria passar pelos 4 aspectos but I only diferentes, covered one mas eu só passei por um, very briefly. muito brevemente. So we will continue to share tonight, Então nós vamos continuar hoje de noite. and we will end here Nós vamos terminar aqui. because I know I stand between you and lunch. Porque eu sei que eu estou entre vocês e o almoço. So may we commit this time to the Lord. Então vamos colocar esse tempo nas mãos do Senhor. Lord, how we thank you for who you are. Senhor, como nós somos gratos por quem Tu és. Lord, you are beyond comparison. Senhor, não tem comparação. Lord, it's impossible for us to share about your greatness and wonderfulness. Senhor, é impossível nós compartilharmos sobre a Sua grandeza e maravilhosa. And Lord, how at the same time, Lord, your love for us is so immense. Como ao mesmo tempo o Teu amor por nós é tão imenso. Lord, we are so privileged to know you. Senhor, que privilégio é te conhecer-te. You're such a wonderful Lord. Senhor é um Deus tão You're a maravilhoso. wonderful King. Senhor é um Rei tão Lord, you maravilhoso. were the one that was willing to lay down his life for us. Senhor é aquele que estava disposto a dar a sua vida por nós. Lord, how we have to bow down and worship you. Como nós temos que nos dobrar diante de Ti e Te adorar. Lord, we pray that as we continue to consider your life, Nós oramos que a gente prossiga a considerar a sua vida. so may you continue to reveal yourself to us. Que o Senhor possa continuar a se revelar para nós. Lord, that we may be willing to rise up and follow you. Senhor, que nós possamos ter a disposição de nos levantar e seguir a Ti. We give you thanks and praise in Jesus' precious name. Nós te damos graça e louvor no nome precioso de Jesus. Amém. Just a second. To those of you who are online via Zoom or on YouTube, now we have a break for lunch. It's around 12:45 in Europe. Can you translate, please? Aqueles que estão online, agora a gente vai ter um tempo de almoço, agora é 12h45 em Zurique. So we are very thankful for your presence with us. Então nós agradecemos a sua presença conosco. We resume at 5 p.m. European time. Nós vamos continuar às 5 da tarde no tempo europeu. It will be 12 noon in Brazil. Vai ser meio-dia no Brasil. It will be midnight in South Korea. Vai ser meia-noite na Coreia do Sul. But anyway, you're welcome to join us, Mas você é bem-vindo a participar conosco. or you can access the recorded messages on the YouTube channel. Ou você pode achar a gravação das mensagens no YouTube. So may the Lord bless you all. O Senhor abençoe a todos. Thank you. Obrigada. Bye-bye. Tchau. Thank you. Can I turn it off? Yes. Yep.